orando ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito para que nós possamos entender o que este texto tem a nos ensinar. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor Deus, antes de tudo, a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade e imerecimento de estar diante do Senhor. Ao mesmo tempo também reconhecendo Tua graça, Tua misericórdia, a compaixão com que o Senhor trata com os Teus filhos, pecadores, que tantas vezes falhamos em corresponder a todo o investimento que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, na medida em que nós lemos a Tua palavra, a termos um bom e correto compreensão, uma boa e correta compreensão da Tua palavra, para que também, ó Deus, se torne muito prático em nossa vida esses ensinamentos. Assim também, que o Senhor use a Tua palavra para nos transformar e para nos tornar mais operantes, mais praticantes das coisas santas e sagradas, as quais nós somos instruídos quando lemos e estudamos a Tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, cada irmão e irmã que já chegou aqui nesse lugar, os que ainda estão vindo, os que nos acompanham também online, que têm nos acompanhado desde o início deste curso. O que nós te pedimos, Senhor, é que estes estudos possam produzir a Tua obra em cada vida, em cada coração. Nós oramos agora também pedindo a iluminação do Teu Espírito. Ao lermos e estudarmos esse texto, nós precisamos de algo mais do que apenas a nossa capacidade de leitura, de interpretação. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Que Ele nos ilumine agora, é o nosso pedido, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, temos os slides lá para projetar? Temos? Ok? Já está aí, né? É que aqui na televisão não está passando, mas beleza. Eu não preciso acompanhar na TV, eu acompanho por aqui mesmo. Ok, nós vamos então hoje meditar nestes primeiros 10 versículos do capítulo 6 de Gálatas. Mas como nós tivemos um intervalinho aí de uma semana, né, é preciso relembrar algumas coisas do capítulo 5. Lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo estabeleceu uma afirmação muito contundente, muito forte. Ele disse que se alguém quiser tentar ser salvo por obedecer à lei, essa pessoa não deveria ser seletiva, não deveria escolher apenas 1, 2 ou 3 mandamentos ou conceitos da lei, mas deveria tentar obedecer à lei como um todo, porque não adianta tentar guardar um pedaço, uma parte da lei e achar que com isso está fazendo o suficiente, está fazendo o correto diante de Deus. Estaria perdendo seu tempo. Na verdade, quem fizesse isso, Paulo diz, estaria abrindo mão de ser salvo pela graça. Essa atitude seria entendida como uma desconsideração em relação ao que Deus fez para nos salvar de forma gratuita, quando Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, Paulo estabelece de forma muito contundente esse aspecto de que a graça é suficiente, mais do que suficiente. Nós não precisamos de nenhum outro recurso adicional para nos salvar, para nos manter salvos até o fim, além da própria graça de Deus. No entanto, ao contrário do que alguns poderiam pensar, a graça não nos autoriza a uma vida de despreocupação, no sentido de, bom, já que agora eu sou salvo pela graça, então não importa o que eu faço ou deixo de fazer, eu serei salvo de qualquer maneira. Paulo, então, estabelece que uma vez que houve a conversão verdadeira em nós, operada pelo Espírito Santo, nós
experimentamos uma profunda transformação na nossa vida, na nossa existência, no nosso ser. De maneira que agora nós somos espirituais. Nós nos tornamos espirituais. E, consequentemente, o natural para nós, o normal para nós, é não mais satisfazer as exigências da nossa natureza decaída. A luta vai permanecer até o fim. Nós sempre vamos ser tentados a fazer as coisas, as exigências que a nossa natureza decaída impõe sobre nós, né? Os pecados. Mas se nós, que já somos espirituais, fizermos uso dos recursos espirituais que Deus nos deu, sendo o principal deles o próprio Espírito Santo, então nós vamos ter condições de produzir ou de permitir que seja produzido em nós o fruto do Espírito. Consequentemente, não mais produziremos, de forma pelo menos não tão abundante, as obras da carne. O fruto do Espírito, então, passará a ser produzido em nós. Paulo conclui o capítulo 5 dizendo, ora, então é isso, né? Já que nós somos pessoas que recebemos o Espírito Santo, então andemos nesse Espírito. Sejamos na prática aquilo que nós já somos na teoria. E sobre prática é o que geralmente Paulo fala ou dedica mais tempo, mais espaço nas suas cartas, nos seus últimos capítulos. Normalmente, não é que não existam ensinamentos práticos ao longo de todos os capítulos das cartas de Paulo, sempre há considerações práticas, porque a verdadeira teologia, ela é necessariamente prática, ela não pode ser apenas uma questão, né, abstrata, não é um mero raciocínio filosófico. Não, teologia sempre está mexendo com aspectos práticos. Por quê? Porque teologia é o conhecimento de Deus, de quem Deus é, do que Ele quer. E, consequentemente, do que nós somos, do que nós fazemos ou não fazemos. Então, a teologia está sempre nos confrontando, está sempre nos desafiando a assumirmos aquilo que a nossa natureza regenerada foi feita para ser. Então, a teologia, ela é sempre prática. Não existe teologia só teórica. Uma teologia meramente teórica não é uma teologia, é algum tipo de formulação filosófica, mas não é teologia. Teologia é sempre prática. Por isso que em tudo que nós estudamos nas cartas de Paulo, mesmo nos primeiros capítulos, sempre há aspectos práticos. Porém, ainda assim, geralmente ele reserva o final das suas cartas para conselhos muito diretos, recomendações, inclusive saudações. Então, a parte mais, por assim dizer, mais prática ainda está no final das suas cartas. E aqui em Gálatas não é diferente. Ele, então, vai agora, no capítulo 6, nos ajudar a entender, a fazer aplicações sobre como que o Espírito, o fruto do Espírito, se manifesta na prática. Como é que nós podemos então ver? Porque ele colocou lá aquela lista toda, né, de virtudes e defeitos, as obras da carne como aspectos defeituosos, mas as virtudes do Espírito foi lá dizendo amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Ok, como então podemos ver essas coisas na prática? Lembre-se que boa parte do fruto do Espírito é aplicado aos relacionamentos. O maior número de termos que estão lá se aplicam ao eu e tu, eu e você. Como que funciona isso? Então, agora nós vamos ver exatamente Paulo aplicando isso para situações, parece que algumas um tanto quanto genéricas, mas pelo menos uma ele vai aplicar de forma muito direta, um caso específico. Parece hipotético esse caso, mas a gente logo percebe que ele não é nada hipotético, ele é muito real, ele é muito concreto.
isso aqui acontece o tempo todo na igreja. Bom, vamos ver então o que ele nos manda fazer. Então, vamos para a nossa tradução, aí de Gálatas 6, de 1 a 10, o fruto do Espírito na prática. Então, Paulo usa aquele termo sempre, já consagrado nas suas cartas, irmãos, adelphoi, irmãos. Se um homem, aqui ele usa antropos, que é homem mesmo, apesar de, se você pegar a revista atualizada, a nossa tradução, ela vai dizer se uma pessoa, por quê? Porque uma pessoa é mais genérica, pode incluir o homem e a mulher. Mas o termo, na verdade, é masculino, se um antropos, um homem. Agora, como ele deixou indefinido esse antropos, não antropos, não o homem, aquele homem, mas sem artigo definido, então a tradução da revista atualizada não está errada, porque inclui também mulheres. Mas ele está pensando provavelmente aqui mais a ideia de um líder, talvez ele tenha mais em mente isso, um líder. Se um líder da igreja, o pastor talvez, o presbítero talvez, alguma coisa nesse sentido, pode ser que ele esteja pensando mais no líder, mas se aplica a qualquer pessoa da igreja também, porque ele não foi específico, ele não disse este ou aquele. Então a ideia é, irmãos, se um homem for flagrado em alguma transgressão, e o termo é esse mesmo, flagrado, assim, tipo, pego com a boca na botija, como a gente fala por aí, foi pego, assim, realmente num flagrante, não é uma coisa que ouviu dizer, que talvez seja, pode ser, talvez não seja, não tem como negar, ok? Então, está ali, as provas estão claras, o pecado está claro, está bem definido esse pecado, está muito visível, e ele foi flagrado nisso. Ele não diz em que, ele fala em alguma transgressão. Bem genérico, ou seja, ele não especifica que transgressão, se é um pecado de natureza sexual, se é um pecado de natureza relacional, se é qualquer outro pecado. Então, provavelmente faz bem, é correto olhar para esse termo e lembrar das obras da carne, que acabou de falar quais são. Então, basicamente a ideia é qualquer uma daquelas obras da carne, inclusive os pecados de natureza sexual, os primeiros que aparecem lá, os pecados de natureza relacional, dissensões, brigas, divisões, e também os pecados de natureza dos apetites, que ele fala lá sobre bebedeiras e glutonarias. Então, bebedeiras e comilanças. Ou seja, se um homem for flagrado com um prato de comida muito grande, já é motivo para ser disciplinado. Eu sei que isso pode até soar engraçado para nós, porque a gente não considera esse pecado. O fato é que a gente não considera esse pecado. A cultura ocidental, ela é uma cultura muito acostumada a comer muito, a ser muito livre em relação à comida. É claro que nós, os crentes, nós somos muito restritivos a bebidas. Ou seja, se vê alguém bebendo, aí demais, assim, a gente já, está errado. Mas comer pode. Geralmente, beber não pode, mas comer pode. Até tem aquelas historinhas engraçadas, que a pessoa vai lá alugar um salão para a igreja. Aí o dono do salão fala assim, mas é para crente? Então é o dobro. Por quê? Porque o crente não bebe, mas o que come, então compensa a falta de bebida com muita comida. A obra da carne não tem assim pior ou melhor, tudo é obra da carne. Então, porneia é obra da carne, sim, mas glutonaria também é. Então, o ponto aqui, o apóstolo Paulo ele não define qual, dá para pensar então qualquer um daqueles pecados lá, lançados ou listados como as obras da carne. Se um homem for flagrado em alguma transgressão, ele diz, vocês, bem enfático, vocês,
os espirituais restaurem o tal, esse homem aí, em espírito de humildade. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, porque Paulo parece estar colocando o carro na frente dos bois, não parece? Porque ele não menciona aqui o arrependimento. Ele já manda restaurar a pessoa. Então, não era de se esperar que ele dissesse: primeiro investigue, verifique, né? Era, de fato era. Mas a carta já está no final, e provavelmente Paulo está querendo terminar logo de escrever o texto, né? Daqui a pouco ele vai dizer: olha que eu tive que escrever isso aqui com letras bem grandes. Veja com que grandes letras eu escrevi para vocês. Ou seja, tem um esforço grande aqui também para terminar essa carta. Ele está com um problema de visão, provavelmente. Lembra aquela outra história lá, né? Que já vimos. Então, o que deve ser entendido aqui é que antes desse restaurem está... Bom, ele se arrependeu. Então, porque nós não somos ensinados na palavra a restaurar alguém sem arrependimento. Se a pessoa não está arrependida, ela não pode ser restaurada, tem que cumprir as etapas necessárias. Porque o termo, embora a revista traduza como corrijam, mas não é um corrigir só de falar, olha, faça isso, não faça aquilo. É o termo mais forte, a ideia é de restaurar mesmo. É uma correção restaurativa, uma correção que vai realmente trazer essa pessoa de volta à posição que ela tinha antes de pecar. Então, o ponto aqui, embora não apareça, né, claramente no texto, mas a ideia é que essa pessoa está em processo, pelo menos, de arrependimento. Ela começou a mostrar o arrependimento. Talvez ela ainda não esteja na plenitude desse arrependimento, mas ela já começou a mostrar esse arrependimento. Então, só para ficar bem claro que não há nenhuma orientação bíblica de que seja restaurado alguém que não se arrependeu, que não mostrou arrependimento. Embora o apóstolo Paulo não cite o termo aqui, nós aprendemos isso no restante das Escrituras, no restante da Bíblia, a necessidade de arrependimento. Mas o ponto de Paulo aqui não está no pecador. Ele está mais preocupado com a igreja, com quem está disciplinando. Disciplinar é uma tarefa muito difícil, dificílima. Os irmãos presbíteros de igreja sabem muito bem disso, né? Sem dúvida, não há a pior parte em qualquer igreja, em qualquer conselho. Estamos falando das igrejas que ainda têm disciplina, né? Porque 99% não tem disciplina nenhuma. As igrejas simplesmente, as pessoas fazem o que querem, deixam fazer o que querem, e ninguém vai questionar nada. São raras as igrejas hoje em dia que ainda exercem a disciplina. E disciplina é um mandato bíblico, né? É um mandamento de Jesus. É preciso fazer isso cumprindo as etapas corretas, evidentemente, né? Jesus estabeleceu isso lá no Evangelho de Mateus, quando ele colocou as etapas, o que tem que fazer. Então, cumprindo isso, a igreja... tanto é que os reformadores, né, a reforma, entendeu que a disciplina era uma das marcas da igreja verdadeira. Uma das marcas. Além da pregação da palavra de Deus, além da administração correta dos sacramentos, o exercício fiel, bíblico da disciplina é considerado, né, na tradição reformada, uma das 3 marcas de identificação de uma igreja verdadeira. Mas nós muitas vezes estamos muito preocupados com o pecador, e temos que estar, é claro, né? Mas aqui Paulo está mais preocupado com os disciplinadores, porque ele sabe que também há um risco muito grande ao fazer isso. Então, o ponto aqui, mais uma vez, é colocar o fruto do Espírito em ação. Como é que você faz isso? É o que ele diz aí. Vocês, os espirituais, e parece que ele não está sendo irônico aqui, quando ele fala vocês, os espirituais. Soa um pouco, né, estranho, parece que soa alguma coisa. Lá em 1 Coríntios
12 a 14, em alguns momentos, quando ele fala, vocês os espirituais, parece que ele está sendo um tanto quanto irônico lá. Mas aí você tem que pensar na situação da igreja de Corinto, que era uma baderna, por vários motivos. Aqui não, eu tentei entender essa expressão como irônica, mas eu não consegui sustentá-la. Eu tentei interpretar dessa maneira, mas ao final não consegui sustentar essa interpretação. Me parece realmente que ele não está sendo irônico. Está falando, vocês, os espirituais, por quê? Vocês que têm o fruto do Espírito. Vocês que têm o Espírito Santo. E que, por sua vez, estão conseguindo minimizar as obras da carne. Mas aqui vocês encontraram uma pessoa que não conseguiu. Certo? Tem alguém aqui que não conseguiu minimizar as obras da carne. Ele caiu, ele pecou, ele foi flagrado em alguma obra da carne. Então o que faz com ele? Tem que discipliná-lo. Não é só largá-lo, deixar, abandonar essa pessoa, não é um ato de misericórdia. Tem que discipliná-lo. Ignorar não é um ato de misericórdia. Às vezes a gente ignora os erros dos outros, porque a gente não quer se envolver. E a gente pensa, isso eu estou sendo bom. Não, não está sendo. Se a gente simplesmente fecha o olho para o pecado da outra pessoa, nós estamos abandonando essa pessoa à própria sorte. Então, a Bíblia diz que Deus disciplina o seu povo porque Ele ama. Como um pai disciplina os filhos. Isso é uma atitude de amor, não é uma atitude de ódio. É uma atitude de amor. Então, é preciso fazer isso. Paulo fala, vocês, os espirituais, então corrijam, restaurando essa ideia, o tal, mas aí vem a orientação, em espírito de humildade. Em espírito de humildade. Por quê? Porque é preciso evitar a sensação de superioridade a todo custo. E isso é muito difícil de fazer, porque vem muito normal na nossa mente a ideia, eu não fiz esse pecado, ele fez, então eu sou melhor do que ele, eu não cometi esse pecado, mas ele cometeu, então eu sou superior a ele. É natural pensar isso. É natural trazer isso, e até para o momento do conselho, até para o momento de dar o tratamento, o devido conselho a essa pessoa. Então ele fala, restaurem este homem, ele se arrependeu, ele está em processo de arrependimento, em espírito de humildade. Porque o fruto do Espírito produz essa humildade em nós, produz esse domínio próprio, produz esse autoconter-se. E aí, é tão sério isso que, às vezes, Paulo faz umas mudanças no meio das suas frases, e aqui é um desses momentos. Veja que ele está falando no plural. Está falando, olha, irmãos, plural. Se um homem for flagrado, tal, vocês, plural. Os espirituais, plural. Restauro, tudo plural. No meio da frase, ele muda para o singular. E diz, olhando para si mesmo, para que você, e não é normal, não é comum, não é que não é normal, não é comum no grego, colocar o pronome pessoal no meio dessas frases. O verbo estando conjugado na pessoa certa, está tudo resolvido para o grego, não precisa usar o pronome pessoal, é bem raro fazer isso. Quando usa o pronome pessoal é porque é muito enfático. Então aqui ele diz assim, veja que ele fala, para que você não seja tentado. Então, do genérico para o particular. Afinal de contas, mesmo quando há um grupo que está disciplinando corretamente alguém, também nesse grupo há indivíduos. E esses indivíduos, eles precisam estar conscientes da sua própria facilidade de pecar. É isso que Paulo está dizendo. A sua própria facilidade de falhar, de pecar. Veja o termo que ele usa aí, está na terceira linha aí
do texto grego é skopon. Skopon, por exemplo, telescópio, usa essa mesma terminologia, microscópio, é skopon. A ideia é olhar focalizadamente, não só olhar genericamente. E para quem que tem que estar atrás da lente? A ideia é, você está focalizando em quem? Em si mesmo. Em si mesmo. Focalizado em si mesmo, olhando para si mesmo, para que você não seja tentado. É sempre um risco, né? Ceder à tentação quando nós estamos lidando com as fraquezas dos outros, com as fraquezas dos irmãos. Então, o resultado, se for feito desta maneira, evidenciará o fruto do Espírito em nossa vida, o modo como nós tratamos dos pecados dos nossos irmãos. É preciso tratá-los, só ignorar não é atitude cristã, mas é preciso tratar da forma como ele está explicando aqui. E então ele diz: carreguem as cargas uns dos outros, e assim completarão ou cumprirão a lei de Cristo. Daqui a pouco ele vai usar essa mesma expressão, mas no outro sentido. Então, tem que prestar muita atenção nessa terminologia. Carreguem as cargas uns dos outros. O que será que ele quer dizer com isso? E por que ele coloca isso nesse contexto de: se um homem for flagrado em alguma transgressão, vocês espirituais corrijam, restaurem ele em espírito de humildade, olhando para si mesmo, para que você mesmo não seja tentado. Então, provavelmente a ideia aqui é que algumas pessoas terão que ser carregadas mesmo. Algumas pessoas, não é que o fardo é muito pesado para elas. A Bíblia fala que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, a tentação que cada um recebe, ela é apropriada. Ela é apropriada, sim. Isso é um fato muito bem revelado pela Escritura. Mas isso poderia me levar a pensar assim: então cada um que se vire. Então cada um que se vire, já que você não recebe um fardo maior do que o meu, porque é proporcional. Deus põe o fardo proporcionalmente. Já que você não recebe um fardo maior do que o meu, por que eu vou ajudar você? Então, eu já tenho o meu. Então, você que carrega o seu. E se você pecar, o problema é seu, né? Eu não tenho nada a ver com isso, certo? Então, o carregar os fardos uns dos outros é uma atitude de misericórdia. De misericórdia. Porque nas contas divinas, essa matemática, agora há pouco aí, ela está em débito. Porque Deus não faz as contas desta forma. É só lembrar, né, a famosa parábola do credor incompassivo. Certo? Ele tem uma dívida não tão grande, quer dizer, muito grande, né, ao contrário, muito grande, pede ao Senhor por perdão, por misericórdia, e o Senhor concede. Então, ele recebe um grande perdão, mas depois ele não quer fazer o mesmo com alguém que deve menos, muito menos, e que poderia até pagar se tivesse um pouco de tempo. A dívida dele era impagável. Ele tinha que passar o resto da vida na prisão como escravo e não pagaria. Mas a dívida do colega era pagável. Difícil, verdade, mas pagável. Ele foi perdoado de uma dívida impagável e ele não perdoa uma dívida
até certo ponto, pagável. Então, é assim que Deus nos vê. Ele sabe que, no nosso caso, não foi só um pecado que Ele nos perdoou. Ele nos perdoou de inúmeros pecados. Mas quando nós estamos nos relacionando com alguém que pecou contra nós, é um pecado só. É só aquele pecado. E a nossa tendência é realmente exigir as contas, né? É querer pagamento completo, imediato, reparação total, né? Reparação agora. Então, uma atitude de misericórdia está em ajudar aquele que não merece. Não, porque ele não merece que seja ajudado a carregar o seu fardo. De fato, ele não merece. Mas a questão é que esse aspecto do merecer não existe na fé cristã. Essa palavra merecimento, riscada, pode riscar. Essa palavra não existe, porque Deus não trata conosco nesses termos, e nós também não deveríamos tratar com o nosso próximo nesses termos. Carreguem as cargas uns dos outros, e assim completarão a lei de Cristo. É uma frase muito interessante, porque assim, o que Paulo quer dizer com lei de Cristo? Ele vinha até agora falando de lei, obras da lei, obras da lei, né? Mas não, até agora ele não falou lei de Cristo. E agora ele fala essa frase, essa palavra aí, lei de Cristo. O que é isso? E, né, explicação que é bom, nada. Só coloca aí a frase e nós que temos que correr atrás para tentar entender o que ele está falando. Agora, ele nos diz aqui que se nós levarmos as cargas uns dos outros, nós vamos cumprir a lei de Cristo. Ele não fala a lei de Moisés, ele não fala a lei do Antigo Testamento, ele fala a lei de Cristo. O que é essa lei de Cristo? Ora, difícil ter certeza, é um fato, mas só há 2 lugares em todo o Novo Testamento em que Paulo usa essa expressão. Um lugar está aqui, e o outro, se você puder abrir aí, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21. Onde Paulo usa essa mesma expressão. Ele diz: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Essa é aquela famosa passagem em que Paulo fala que ele fez todo o possível para pregar o evangelho a todo mundo. Me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de romano para com os romanos, me fiz de judeu para com os judeus. Ele diz, eu tentei de todas as formas pregar o evangelho a todas as pessoas. Até para os que não tinham lei, eu me fiz como se eu não tivesse lei, embora eu tenha lei, eu tenho a lei de Cristo. Eu acho que a melhor interpretação que nós temos para essa frase vem da junção aqui desses 2 textos. Tanto o texto aí de Gálatas 6, quanto esse texto de 1 Coríntios 9 a 21, trazem a ideia de serviço, servir, ser servo. A ideia de não ser senhor, não ser o senhor, ser o servo. Esse é um dos assuntos de Gálatas. Lembra que ele falou isso várias vezes? Ora, nós éramos escravos do pecado e da lei, mas agora nós somos voluntariamente servos uns dos outros. E de Cristo, é claro, porque só podemos ser servos uns dos outros, porque antes de tudo somos servos, escravos de Cristo. Parece então que o sentido da expressão lei de Cristo que Paulo tem em mente é a lei do serviço. Por que ele usa a expressão lei de Cristo? Porque essa foi a lei que Cristo se guiou. A Bíblia fala que ele, embora sendo Deus,
tornou-se servo. Tornou-se servo, assumiu voluntariamente, não de forma obrigada, mas assumiu de forma voluntária a posição de servo. Olha o Evangelho de João, ele lá no meio dos seus discípulos, seus apóstolos, o que ele faz? Ele pega a toalha, amarra, pega a bacia e vai servir. E ele então diz: olha, eu dei o exemplo para vocês, porque vocês me chamam do quê? Senhor e mestre, e estão certos, porque eu sou isso mesmo. Mas se eu, sendo Senhor e mestre, me fiz um servo no meio de vocês, o que se espera de vocês que não são nada? Vocês que não são nem senhores e muito menos mestres. O que se espera? Que sejam ainda mais serviçais, ainda mais servos. A lei de Cristo, então, parece ser a ideia da lei do serviço, do ser servo. Eu falei isso na aula passada, talvez na anterior, que só o amor verdadeiro leva alguém que não precisa fazer isso, ser servo, até porque foi liberto, decidir agora ser um servo. Só o amor verdadeiro leva alguém a ter essa atitude voluntária de serviço. Então, quando ele fala carreguem as cargas uns dos outros, a ideia é sirvam. Sejam servos, mesmo naquelas horas mais difíceis em que alguém está numa situação pecaminosa, mas arrependimento está aparecendo, está acontecendo. Então, vamos ajudar, vamos carregar, mesmo quem não merece, porque na verdade merecer, ninguém merece. Por isso me parece que a sequência, o versículo 3, tem tudo a ver, porque ele fala: se pois imagina alguém ser algo, nada sendo, engana a si mesmo. É interessante esse termo que ele usa, imagina, pensa, o verbo dokei, ele usa se alguém, porque a ideia o verbo dokel, até surgiu antigamente uma heresia com essa expressão, era o docetismo. A igreja, lá nos primeiros séculos, algumas pessoas achavam que Jesus não tinha um corpo físico literal. Porque se você tocasse em Jesus, se você estivesse lá naqueles dias, Jesus andando por lá na Galileia e tal, e se alguém chegasse muito perto de Jesus e fosse cumprimentá-lo, ia atravessá-lo, assim, como quem passa um fantasma. Como é que alguém pode imaginar uma heresia, uma teoria dessas? Mas eles acreditavam nisso porque eles achavam impossível que Deus se fizesse carne. Isso é uma heresia influenciada pela filosofia grega, que fala que a carne é má, a matéria é má, e o espírito é bom. Então Jesus não podia ser realmente corporal. Seria uma contradição. Então se criou essa ideia do docetismo. A ideia é Jesus, ele tinha só uma aparência de homem, mas não era de fato um homem. Então essa expressão aqui, quando ele fala se alguém imagina, quer dizer, uma coisa que não é real, não é verdadeiro, não é fato, é uma imagem falsa que essa pessoa criou de si mesma. Uma ilusão, um holograma totalmente falso. Se alguém imagina ser alguma coisa, ele devia ser um servo, essa é a ideia. Assim que se cumpre a lei de Cristo, sendo servo. Ah, não, mas o cara não quer servir. Por que ele não quer servir? Porque ele se acha importante, porque ele se acha superior, porque ele acha que os outros é quem devem servi-lo. E aí Paulo diz, essa é a coisa mais vã que alguém pode alimentar de si mesmo. É a ilusão mais tola que alguém pode ter de si mesmo.
Ele está apenas se enganando. Se pois, imagina alguém ser algo, não sendo nada, porque ninguém é nada. Engana a si mesmo. A obra, teste cada um a si mesmo. Essa é uma frase difícil de traduzir, né? A ordem das palavras não ajuda muito para o português, para a língua portuguesa, mas eu tenho a impressão que Paulo aqui está trazendo de volta um assunto já bem batido na carta, que ele já veio tratando disso ao longo da carta inteira. Na verdade, ele está chamando de volta os judaizantes para o palco. Ele já falou muito sobre eles, que eles foram lá e envenenaram, enfeitiçaram os Gálatas com aquela história das obras da lei, da circuncisão, etc., né? E agora me parece que ele está trazendo esses caras de volta aqui, porque ele diz: a obra teste cada um a si mesmo, ou seja, que cada pessoa pegue a sua obra. Ó, isso aqui é o que eu fiz, ó, isso aqui é meu produto, isso aqui é o que eu produzi. Então ele diz: pega esse negócio e teste isso. Isso tem que passar por um controle de qualidade. Você precisa verificar se esta obra aí que você está fazendo, ela é verdadeira. Quais são os motivos? Quais são as razões? Quais são as motivações que nos levam muitas vezes a fazer coisas boas? Coisas boas. É claro que não está falando de coisas ruins aqui. Pelo menos não aparentemente ruins. Mas o ponto é, essa obra aí que você fez, esse resultado aí do seu trabalho, você tem que testá-lo. Então, em si mesmo somente o louvor terá, e não em outro. Então, aqui mais uma vez é uma palavra, uma tradução difícil, né? Porque ele fala aí de glória, de se gloriar. E geralmente, quando ele usa essa expressão, ela é negativa, porque não há em que se gloriar, né? Mas às vezes ele fala que nós temos em que nos gloriarmos, né? E é na cruz, é em Cristo, é verdade. Mas aqui ele fala da obra. Se a obra que você fez é real, é verdadeira, então você tem motivo de se gloriar no resultado, senão não tem. Mais uma vez, é possível que isso seja uma linguagem irônica, mas não parece ser. Se fosse, ele estaria dizendo, né, o contrário, então, que na verdade ninguém tem obra boa coisa nenhuma e, portanto, ninguém tem motivo algum para se gloriar em coisa alguma. Mas como ele usa esse mesmo termo aqui, essa mesma expressão em outro lugar, para falar da sua esfera de ação, Paulo parece ter uma coisa muito clara na sua mente. A ideia é o seguinte: não semear em campo alheio. Ele usa essa expressão, por exemplo, aos romanos, quando ele diz: olha, eu gostaria que vocês me ajudassem, bancassem, pagassem a minha viagem para Espanha, porque eu preciso continuar indo para outros campos, para eu não ficar semeando em terra alheia, em território alheio. Nas suas cartas, várias vezes ele menciona isso, aos Coríntios, por exemplo. Ele diz que ele se deteve, ele se limitou à sua esfera de ação. Ele não foi intrometido, ele não foi... por exemplo, lá Pedro está pregando naquela região. Está falando, não vou lá. Tem alguém fazendo a obra ali corretamente. Eu não vou lá tentar me beneficiar do trabalho alheio. Parece que esse é o ponto aqui que ele está dizendo. Por isso que eu disse que eu acho que ele está trazendo de volta para a história os judaizantes, porque foi isso que eles fizeram. Os judaizantes fizeram exatamente isto. Eles não plantaram as igrejas da Galácia, certo? Mas foram lá tentar obter benefícios daqueles que já tinham feito o trabalho, no caso Paulo, né? E pior, né? Porque eles foram lá, de certa maneira, para desencaminhar os Gálatas, que já tinham conhecido o Evangelho
né, verdadeiro. Uma coisa é alguém agir para corrigir uma pregação errada. Por exemplo, Paulo fez isso quando teve que corrigir o trabalho feito por Apolo. Apolo, então, né, um judeu seguidor da pregação de João Batista, não tinha conhecimento total do Evangelho e, portanto, pregava um Evangelho limitado, né, uma mensagem incompleta. Aí não teve problema nenhum. Paulo foi lá, Priscila, Áquila, os dois instruíram, né, o Apolo a fazer a coisa certa. Então, não há nenhum problema em corrigir quando o trabalho foi mal feito. Então, se a pregação foi mal feita, o pregador que é consciente da verdade tem a obrigação de ir lá, naquele campo, naquele lugar, né, e corrigir a pregação feita lá. Mas se ela foi bem feita, ele não tem. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo, o problema é que essas pessoas vieram para tentar corrigir um trabalho bem feito. E aí, eles começaram a se gloriar em trabalho alheio, e não na sua própria obra, não no seu próprio trabalho. Então, a ideia é essa, cada um teste o trabalho que está fazendo, então em si mesmo somente o louvor terá e não em outro. E aí ele fala, cada um, pois, o próprio fardo carregará. Por isso que eu falei, ele acabou de dizer que nós temos que carregar o fardo um do outro, não é isso? Levem as cargas uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. E agora parece que ele se contradiz, né? Porque ele fala, mas cada um o seu próprio fardo carregará. Os termos são diferentes. Lá é carga, aqui é fardo. A ideia parece ser que a primeira pode ser compartilhada, o segundo não. A primeira pode ser compartilhada, o segundo não. O segundo é exclusivo. Parece ser, portanto, a ideia de que nós não poderemos dividir o louvor. Ou seja, se você fez um bom trabalho para Deus e eu estou do seu lado, e eu digo, então me dá um pouquinho disso, não vai dar certo. Nesse caso, não. Essa parte não pode ser compartilhada. Essa parte cada um leva, cada um carrega. Nós podemos compartilhar as dificuldades, essas sim. As dificuldades uns dos outros nós podemos compartilhar, carregar juntos. Até porque, quando fazemos isso, obtemos galardão. Mas o galardão, que parece que é o que ele está querendo dizer aqui, esse não dá para dividir, né? Mesmo que você queira a recompensa da graça que Deus lhe deu, você não poderá dizer, eu vou dar 25% para, né, alguém, para minha esposa, 25% para os meus filhos. Não, esse é intransferível. Cada um leva o seu. Deus analisa isso individualmente. Continuando. Compartilhe, pois. E aí eu mantive os termos originais, às vezes eu não traduzo, mas só translitero, né, os termos originais, mas a gente já explica, né? Então aqui aparece aquela palavra que é conhecida nossa, catecúmeno. Ele fala catecúmenos, que significa basicamente aquele que está sendo instruído. Compartilhe, pois, o catecúmeno, aquele que está sendo instruído, a palavra, na palavra, eu mantive razoavelmente, porque tem essa palavra em português, catequista. Não é exatamente esse termo que ele usa o termo cateconte, que é mais próximo, a palavra que existe é catequista. Eu sei que é usada, principalmente na igreja romana, esse termo, mas ele é um termo bíblico, é um termo que tem um fundamento aí. A ideia significa aquele que ensina, aquele que instrui. Então, quando uma pessoa está instruindo a outra na fé, o instrutor é o cateconte e o instruído é o
catecúmeno. O que ele está dizendo aqui é que o catecúmeno deve compartilhar com o catequista as coisas boas. As coisas boas. Ele não diz o que exatamente, né? Mas a ideia parece ser, né, que esse que está dando a instrução, ele pode necessitar de ajuda financeira, inclusive. E por esse motivo, a Bíblia fala que não se deve amordaçar o boi enquanto ele está fazendo o serviço. Fala que digno ao trabalhador do seu salário. Paulo aqui parece estar fazendo uma cobrança pessoal, talvez dizendo, olha, vocês até agora, né, não me ajudaram em nada, mas parece que não, porque uma das coisas que o apóstolo Paulo não gosta de fazer, isso é muito claro nas suas cartas, é depender, né, dos que ele está instruindo. Geralmente, ele faz tendas, ele próprio, né, explica nas suas cartas que ele construía tendas, casas, né, e que ele tirava o sustento dessa maneira. Mas ele não é contra que quem prega receba. Ao contrário, por isso que ele está estabelecendo isso. Olha, isso é correto, é certo. Houve ocasiões, ele vai dizer, né, que eu não usei isso. Às vezes porque não dava. Por exemplo, ele falava que se ele fizesse isso nos coríntios, eles iam execrar ele. Então, ele já optou por encontrar a sua própria sobrevivência. Mas dos filipenses, ele recebeu e muito bem, obrigado, né? Dos filipenses, dos crentes da Macedônia, que enviaram para ele uma generosa oferta, ele relata isso agradecendo, né? Não teve nenhum problema em receber, mas não quis receber dos coríntios. Por que será que ele aceitou de uns, mas não aceitou de outros? E o ponto aí está na questão generosidade. Ele viu que os macedônios, né, no caso os filipenses, fizeram isso de forma generosa, mas percebeu que os coríntios não fizeram. E que estavam provavelmente questionando isso, especialmente porque também aos coríntios ele pediu que eles fizessem uma oferta para as igrejas de Jerusalém. E ele fez questão de dizer que era para eles e não para ele, né? Que toda aquela oferta que ele ia recolher ia ser enviada exclusivamente para as igrejas da Judéia. Paulo parece ser alguém que age com muito tato, com muito cuidado nesses aspectos, né, financeiros, porque ele sabe que é uma área perigosa, é uma área extremamente sensível. Mas o princípio não pode ser negado, ele está dizendo. O princípio é: compartilhe, pois, o catecúmeno, que está sendo instruído na palavra, ao instrutor em todo o bem. Tudo que você puder fazer, a ideia é tudo que se puder fazer de bem, em todas as coisas boas, podia ser assim também, tudo que puder fazer. Não se engane, de Deus não se zomba. Interessante colocar essa frase logo após dizer, compartilhe. Compartilhe, né? E aí ele diz, não se engane, já falou agora há pouco, se alguém se engana, né, achando que alguma coisa não é, está se enganando, então não se engane. Aqui, a própria estrutura grega ela é um pouco difícil, porque ele diz, no verso 7, né, ele fala, me planaste, teos, ou... E aí vem esse termo aí, né? Zombaria e tal. Mas só uma curiosidade aqui, né? Paulo não declina o nome Deus. É muito assim, todos os termos gregos são declináveis. Todos os substantivos gregos são declináveis. Você pode usar ele no nominativo, no genitivo, no dativo, no vocativo, né? Mas em alguns momentos, e aqui é um desses, ele usa o termo no nominativo. Seria de se esperar que ele usasse talvez no dativo, né? De Deus não se zomba, mas ele não, ele usa
como se ele dissesse, um respeito para com o termo, um respeito para com o nome. Ele não declina esse nome, ele deixa ele como está, mesmo que o grego pareça estranho, a linguagem pareça um pouco estranha. Talvez é uma reminiscência do seu próprio judaísmo, né? Lembre que os judeus, eles nem sequer pronunciavam o nome que está por trás do tetragrama, lá das 4 consoantes hebraicas. Então, assim, a melhor forma de traduzir, eu coloquei assim, de Deus não se zomba, mas literalmente ele fala, Deus não é zombado. Deus não é zombado. Ou seja, é impossível. Totalmente impossível zombar a Deus. Quem zombar a Deus vai se dar mal. Mais ou menos essa é a ideia. Deus não pode ser zombado. O sentido é esse, Deus não deve ser zombado. Mas a expressão dele é, Deus não é zombado. O que, pois, semear o homem, isso também colherá. Então, a lei da colheita aplicada aqui à vida espiritual, da semeadura e da colheita. Ele já aplicou isso aos coríntios, ao falar da oferta que eles deviam fazer para ajudar as igrejas lá de Jerusalém. Se você semear pouco, você colhe pouco. Se você semear bastante, você colhe bastante. Então, o ponto aqui, ele está trazendo isso outra vez. Provavelmente, ele não nos diz aqui, mas provavelmente ele está mencionando essa mesma ideia aí de que eles devem contribuir, ajudar com as igrejas de Jerusalém, que estão passando por necessidades físicas. Mas também associa isso com o fruto do Espírito, mostrando como na prática o fruto do Espírito se manifesta quando a pessoa não é egoísta, né? Não quer guardar tudo para si mesma. Então, vamos fazer o que é certo, é isso que ele está dizendo. Semeie corretamente, pois o semeador para a própria carne, aquele que só semeia para si mesmo, e a ideia é semeia para os seus vícios, para a sua autossatisfação, o que ele vai encontrar? Da carne colherá destruição. Depravação, por isso também, né? Destruição, degeneração, depravação. Mas o semeador para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Andemos no Espírito e não satisfaremos aos desejos da carne. Agora nós entendemos um pouquinho melhor o que significa fazer isso. É uma atitude de semear. É uma atitude de plantar. De semear para o Espírito e não semear para a carne. Aplicado aqui a uma situação, a 2 situações particulares. Primeira situação, tratando do pecador, do irmão que falhou, que se arrependeu, tal, mas pecou. Tratando dele. Segundo lugar, recompensando, ajudando quem precisa. Ajudando quem precisa, especialmente aqui, aqueles que foram os instrutores. E Paulo não está pensando só nele mesmo, ele está pensando em todo o esforço que foi feito lá em Antioquia, na própria Judeia, para que esses missionários, esses pregadores, pudessem ir e continuar a mensagem do Evangelho. Está chamando as igrejas a contribuírem. Está dizendo, vocês têm que contribuir com esse processo também. Não é só receber, gente, não é só receber. Também é preciso dar a sua contribuição. Conclui os versículos 9 e 10 com esse ponto exatamente. De fazedores do bem, é assim que é a melhor maneira literal de traduzir a expressão, de fazedores do bem não desistamos. Aí eu coloquei aí, a complemento não está, de ser, né, porque faz mais sentido, né? Então não desistamos de ser fazedores do bem. Desistir é aquela ideia de que até tentou um tempo, até começou, mas daqui a pouco falou, é muito difícil, não dá, muito sacrifício. Então desanima, desiste, larga a toalha, joga a toalha. Fala, não desista de fazer isso, pois no tempo próprio
colheremos. Se não desanimarmos, não sendo desanimados. Como ele usa aqui no passivo, eu traduzi no passivo também, mas faz mais sentido pensar em português, né? No ativo. Não desanimando. Ele fala, no tempo próprio colheremos, não sendo desanimados. Ele não fala tempo cronos, mas kairos. Não aquele tempo assim, tá, horário marcado, daqui 2 anos nós vamos colher. Porque geralmente a colheita física, quando você planta alguma coisa no campo, você mais ou menos sabe quando é que vai colher, certo? Dá para ter uma noção quando é que vai começar. Mas essa aqui não é uma colheita física, nem uma semeadura física, é uma semeadura espiritual, e a colheita também é espiritual. Então, o tempo da colheita não é cronos, o tempo da colheita é kairos. A ideia é no tempo certo, no tempo oportuno. Quando é que finalmente nós vamos produzir o fruto do Espírito? Essa é a ideia. Quando é que de fato a gente vai começar a ter esse negócio de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade? Quando é que o fruto, a colheita vai aparecer? No tempo certo. Não na cronologia que se possa estabelecer, mas no tempo certo, se você continuar semeando, mesmo sem ver o resultado, mesmo sem ver o fruto, mesmo sem ver ele aparecer, mas você continua, de repente ele aparece. No tempo certo, a transformação da nossa vida acontece. Os hábitos mudam, o caráter muda. O que nós mais podemos buscar, o mais importante que nós podemos obter nessa vida, é mudar nosso jeito de ser. É mudar nossos atos. É sermos mais parecidos com Jesus. Mas isso é um processo de semeadura dura, árdua, que muitas vezes não se vê o resultado. Por isso muitos desanimam. Eu até tentei. É difícil mudar. Então, vou ser o que eu sempre fui. O que ele está dizendo aqui é: continue plantando, continue semeando, porque chegará o dia da colheita. Não é o dia que você marcou, é o dia que Deus estabeleceu. Isso também se aplica às contribuições aqui que ele está falando, né? De contribuir, de ajudar quem precisa. Pode ser que você não vai receber isso de volta amanhã. Essa conta não existe. Paulo não está dizendo, entrega a oferta que depois da manhã você vai receber o triplo, quíntuplo, 100 vezes mais. Isso quem fala são os pregadores aí que querem encher os cofres. Não é o que Deus fala. A colheita não é no cronos, é no kairos, é no tempo de Deus e também da forma que Deus quiser, que não é a forma que nós estabelecemos. No tempo próprio colheremos, se nós não desanimarmos, se não desfalecermos, né, como diz a revista atualizada. Por isso, então, enquanto temos tempo, ele usa o mesmo termo de novo, kairos aí, né? Enquanto tempo temos, chegará o tempo da colheita, mas agora é o tempo da semeadura. Chegará o tempo da colheita, esse não chegou ainda não, mas o da semeadura já chegou, já está aqui. Então nós ainda temos tempo de plantar, tempo de semear. Enquanto temos tempo, plantemos. O que é plantar? Realizemos o bem para todos. Ele usa um termo aqui bem forte, né? Ergasometa, obra, fazer. É uma ideia que tem até um conceito de esforço. Não elimina o poder da graça de Deus em nossas vidas, é claro. Mas a ideia é mãos à obra, mão na massa. Trabalho mesmo. Vamos agir, vamos fazer o bem a todos. E a ideia é aqui, todos é crentes e incrédulos também.
colocou os incrédulos à parada. Mais ainda aos familiares da fé. Então ele fala, assim que a tradução diz principalmente, mas não é bem esse o sentido de principalmente, porque quando eu coloco principalmente, é como se eu pudesse excluir os outros. Já que eu estou fazendo isso para os da fé, então eu não preciso fazer isso para os outros. Não é isso que ele está falando. Está dizendo, façamos o bem a todos, e ainda mais aos da família da fé. Então, o destaque é que se eu faço o bem para uma pessoa que não é crente, eu tenho que fazer 2 vezes mais para aquele que é crente, mas não é deixar de fazer para aquele que não é, para fazer para o que é. Principalmente no sentido de mais ainda mais, a expressão que ele usa é casa, aos da casa da fé, aos da casa da fé, aos caseiros da fé, os que participam, né, da mesma casa, da mesma família. Bora lá então, considerações teológicas para resumir aquilo que nós aprendemos desta passagem. Então, meus irmãos, ser espiritual, é isso que ele vem trabalhando desde o capítulo 5, o que significa ser espiritual, não significa tratar os outros com superioridade. Antes, significa ter compaixão dos irmãos pecadores, atento sempre às próprias possibilidades de pecado. Então, sempre que nós vemos alguém pecar, antes de analisar muito o pecado do irmão, botar o microscópio virado para a gente mesmo. Virado para a gente mesmo. Por quê? Porque é o mesmo risco de pecar. Todos nós temos esse mesmo risco. Ajudar alguém que tem dificuldade em carregar a própria carga, ele está dizendo aí, é um modo de fazer a lei de Cristo alcançar a plenitude em nossa vida. É o serviço, é a disposição de servir, de carregar, de ajudar quem precisa, especialmente quem está tropeçando, quem está com dificuldades de fazer isso. Ser espiritual não significa desenvolver uma imagem falsa, exagerada de si mesmo, a qual é mentirosa. Antes, significa se manter dentro da esfera de ação que Deus concedeu a cada um, contentando-se com o que tem. É sempre necessário testar as próprias obras, pois ninguém carregará um fardo maior do que convém, e ninguém receberá mais louvor do que convém. Deus sabe medir muito bem estas coisas. Geralmente, quando uma pessoa aparenta muita espiritualidade, o problema é que ela aparenta demais. E quando uma pessoa aparenta demais, desconfie. É bom desconfiar, porque quem não sente necessidade de mostrar, não sente necessidade de exibir. Quem sente necessidade de mostrar, de exibir espiritualidade, construiu uma imagem falsa, construiu aí um docetismo também, uma aparência que tende a ser vazia, tende a ser falsa. O fruto do Espírito só é produzido quando semeamos para o Espírito e não para a carne. Um dos modos de fazer isso é abençoar a vida daqueles que nos instruem, é isso que ele está dizendo. Não fazer isso é zombar de Deus, que possibilitou nossa instrução. Semear para a carne é semear para o egoísmo pessoal, o qual só resulta em destruição. Vida eterna é consequência de semear para o Espírito. Nem sempre colheremos o fruto do Espírito imediatamente, mas se continuarmos semeando, no tempo certo, ele será produzido em nós.
Semeamos o fruto do Espírito quando fazemos o bem a todos, e mais ainda aos irmãos da fé. Penso que esse é o resumo do que nós aprendemos em mais esta tão rica, passagem dessa carta de Paulo aos Gálatas. Temos uns minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode aproveitar. Alguém só levantar a mão. Não? Ninguém? Pois não? É o amor à lei de Cristo. É o amor ao serviço do próximo. Então, é o amor concreto, não é o amor abstrato. O amor tipo... O irmão perguntou se a lei de Cristo, então, é o amor. Sim, mas é o amor não como um sentimento romântico, não como um sentimento abstrato. Tiago fala muito isso, né? Não pode dizer para a pessoa, vá em paz e que Deus lhe supra e vira as costas. Vire-se. Então, é o amor que serve, o amor que se dispõe ao serviço. Nas únicas 2 vezes em que Paulo usa esse termo, lei de Cristo, ele falou sobre esse aspecto de servir, de ser servo. Compartilhar, carregar os fardos, sem dúvida. Pois não. Eu gostei daquela parte que o pastor falou sobre jogar a toalha, né? Que ultimamente tem muito cristão jogando a toalha, né? Cansando da igreja, cansando do serviço, jogando a toalha, acho que foi o termo. Isso. Uhum. Porque exatamente, se nós colocamos data para a colheita, nós estabelecemos a data da colheita, aí chega aquela data e não colhe, aí a pessoa desanima, a pessoa acaba jogando a toalha. Então, por quê? Porque a gente tem muitas vezes uma avaliação muito curto prazo da espiritualidade. Nós queremos experimentar os resultados hoje, amanhã, no máximo semana que vem. E não é assim, que funciona. A lei da semeadura e da colheita não é assim que funciona. Ela é surpreendente porque a colheita sempre é maior do que a semeadura. Isso é um ensinamento bíblico. Mas o tempo não é. O tempo da colheita não é o tempo que nós estabelecemos. É o tempo que Deus permite. Às vezes não. Às vezes o próprio semeador não vai ver, não dá tempo de ver. Por quê? Porque e isso não leva esse semeador, se ele for espiritual mesmo, a sofrer com isso, porque ele sabe, que o que importa não ele não está semeando para a sua carne, está semeando para o Espírito. Então, o Espírito é que dará no tempo certo, na hora certa, essa colheita. Mas às vezes Deus permite que a gente veja, colha ainda nesta vida. Estimula outros, é verdade. Mais alguma coisa? Horácio, pode orar? Ora, Horácio. Eu gostaria que o Horácio orasse. Senhor, muito obrigado a Deus por esta explicação, Senhor, a exposição da Tua Palavra, que tanto nos alimenta e nos edifica. Obrigado pela vida do reverendo Leandro, obrigado por esta igreja, obrigado por cada um que está aqui. Leva-nos em segurança, em paz, e que a cada dia o nosso coração arda por esse conhecimento, por essa palavra, e que a gente coloque em prática tudo isso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, uma boa noite a todos. Até quinta-feira que vem, para o último estudo da carta de Paulo aos Gálatas.